Fala pessoal, chegamos aqui para mais um vídeo. A gente já encerrou o terceiro capítulo e na verdade o Júlio Paiô dividiu esse livro em outros livros, né? Então até o terceiro capítulo é o primeiro livro e aqui já começa um novo livro, o segundo livro, que ele chama de A Psicologia da Vontade. E nesse primeiro capítulo de A Psicologia da Vontade, ainda dentro de Educação da Vontade, esse capítulo primeiro se chama O Estudo do Papel das Ideias na Vontade. E ele começa da seguinte forma: se os elementos da nossa vida psicológica fossem simples, nada seria mais fácil do que estudar os perigos e os recursos que oferecem para a conquista do domínio de si mesmo. Mas esses elementos formam laços entre si e também combinações que tornam delicado o trabalho de análise detalhada. Entretanto, é fácil observar que os elementos da nossa vida íntima reduzem-se em três: nossas ideias, nossos estados afetivos e nossas ações. E ele começa a descrever o papel das ideias na vontade. E imediatamente eu lembrei de outro livro, esse aqui, 10 livros que estragaram o mundo, do Benjamin Wicker. 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. E o primeiro capítulo aqui, logo na introdução, se chama Ideias Têm Consequências. E ele começa dizendo assim: não há nada tão absurdo, caçoava Cícero, filósofo e estadista da antiga Roma, que não possa ser dito por um filósofo. Infelizmente, os absurdos dos filósofos não se limitam às aulas de sofística e suas especulações excêntricas. Eles perfazem todo o caminho editorial até serem despejados no público. Eles podem ser, e têm sido, tão perigosos e nocivos quanto doenças mortais. E como doenças, tais ideias letais podem infectar as pessoas sem que elas percebam. Essas ideias, geralmente não identificadas, pairam no ar intelectual que respiramos. Se dermos uma boa e sóbria olhada nos efeitos horríveis dessas ideias mortíferas, só poderemos chegar a uma conclusão: há livros que estragaram o mundo, livros sem os quais estaríamos bem melhor agora. Isso não deveria ser nada chocante, exceto aqueles que não creem que ideias têm consequências. O eminente ensaísta escocês Thomas Carlyle, também filósofo, foi repreendido uma vez num jantar festivo porque não parava de tagarelar sobre livros. Ideias, Sr. Carlyle, nada além de ideias. E ele respondeu: houve um homem chamado Rousseau, que escreveu um livro contendo nada além de ideias. A segunda edição foi impressa na pele daqueles que riram da primeira. Carlyle estava certo. Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro que inspirou a crudelíssima Revolução Francesa. Então a gente chega aqui com a complementação do Benjamin Wicker. A gente já tem esse preview do que vai ser o primeiro capítulo de A Educação da Vontade, né? O primeiro capítulo não, o primeiro capítulo do segundo livro, né? E a gente vê a importância das ideias no desenvolvimento do mundo e no nosso próprio desenvolvimento. Vou dar um exemplo bem prático assim. Por exemplo, numa empresa, tu vai contratar uma pessoa que tu abre o Facebook dessa pessoa e tu só vê postagem marxista. Tu sabe que a teoria marxista fala muito de lutas de classes, de exploração, que o patrão é o inimigo. Tu, como patrão, tu vai querer contratar um cara que te vê como inimigo? Com certeza não. Eu dou o próprio exemplo contrário. Tu acha que um cara que é marxista desse jeito ele vai empreender e abrir a própria empresa? Duvido muito. Se tu vê algo como inimigo, tu não vai querer ser o inimigo. Então, uma pessoa que tu nota o viés marxista nela, tu já consegue entender mais ou menos como ela vai agir, como ela vai demonstrar sua vontade. Às vezes não tão explicitamente, o cara não vai chegar na empresa dizendo que ele quer te destruir, mas ele vai ter aquilo no fundo, dentro dele, assim, e ele vai agindo nas pequenas coisas de acordo com aquela convicção que às vezes não é nem tão explícita. Porque, como ele falou ali, essas ideias pairam no ar intelectual que a gente respira. E às vezes tu não precisa nem saber exatamente quem foi Marx, qual era a teoria marxista em si, da onde vem a teoria do valor-trabalho e a teoria da exploração, etc. Mas a gente nota que a própria ideia de luta de classes, essa ideia de oprimido e opressor, de explorador e explorado, ela permeia o ar intelectual no Brasil assim de uma forma gritante, né? E as pessoas começam a procurar não só a ideia da luta de classes, mas isso vai sendo substituído por novas brigas. Então, homens versus mulheres, negros versus brancos, sei lá, eles inventam um novo conflito a cada dia. Então a gente vai encerrar aqui o primeiro capítulo do segundo livro. Na verdade não encerrar, né? No próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nele. Então é isso aí, pessoal. Valeu.